esse exorcista nos mostra quais são as 8 portas por onde o demônio mais comumente entra nas pessoas na experiência dele de 15 anos. 8 portas por onde o diabo mais entra. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal dos Santos Anjos, feito para nós conhecermos o mundo maravilhoso dos anjos, saber como atrair a sua ação e afastar gradualmente a influência do demônio no nosso dia a dia, e este é o nosso assunto de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo. Um exorcista ainda ativo hoje nos Estados Unidos, existem alguns vídeos dele na internet, mas ele escreveu um livro, né, com um pouco das experiências dele. E ele diz isso, nos 15 anos de experiência dele, existem 8 portas que o demônio normalmente usa para entrar nas pessoas, ou para atormentá-las, ou para influenciar a vida delas. Mas ele diz o seguinte, para explicar os 8, tem um parágrafo que ele diz o seguinte: algumas pessoas criam essa abertura para Satanás de maneira direta e outras de maneira indireta. Algumas fazem o jogo do diabo diretamente quando se envolvem ativamente em atividades destinadas a cultivar um relacionamento com espíritos malignos. Nós vamos ver alguns casos. Elas sabem que o que estão fazendo é errado, mas optam por fazê-lo de qualquer maneira. Outros jogam o jogo do diabo indiretamente quando se envolvem em atividades que consideram divertidas e de entretenimento, mas que na realidade criam conexões com espíritos malignos. Há inúmeras maneiras pelas quais as pessoas podem criar um ponto de entrada para o mal em suas vidas, mas eu quero compartilhar neste livro as 8 principais que eu testemunhei, ele, exorcista, ao longo dos anos. O livro é Exorcismo, a Batalha contra Satanás e seus Demônios. Que eu tenha visto ainda não saiu em português, por isso que eu estou aqui citando para que seja de conhecimento de muitos. Bom, ele diz, em primeiro lugar, é a busca do mundo do ocultismo. Então, pessoas que frequentam essas coisas de tarô, búzios, né, sessões esotéricas, isso daí, com muita frequência, o demônio se aproveita para entrar na pessoa, ou seja, por possessão, seja para atormentar através de obsessão, de vexação. Existem alguns vídeos, se vocês quiserem, no nosso canal, alguns vídeos explicando cada uma dessas coisas. Então, o mundo do ocultismo. Isso é mais ou menos óbvio, né? Mas ele está dizendo, de acordo com a experiência dele, as possessões, obsessões, vêm dessas 8 portas, essa é a primeira. A segunda porta, curioso, é o setor de entretenimento. Ele diz coisas de tecnologia, certas redes sociais, horóscopos, Halloween, e ele cita aqui yoga, curioso, né? E outras coisas. Então, esse é um meio indireto, que as pessoas vão por entretenimento, por alguma outra razão, mas são coisas que de si têm ligação com o oculto, apesar de que indiretamente a pessoa não vai fazer aquilo para entrar em contato com o oculto, mas acaba se envolvendo com práticas que de si, né, tem essa conexão com o maligno. Bom, em terceiro lugar, ele diz, são as maledições ou maldições, ou que no Brasil muitas vezes se chama de trabalhos ou macumbarias, enfim, que se fazem contra outras pessoas. Ele diz, isso também, no fundo, são rituais que são uma porta, enfim, escancarada para a entrada do demônio. 4. Ser dedicado, né, a um demônio por meio de ritual satânico. A gente, quando fala em ritual satânico, a gente já imagina coisa de filme, né, que tem vampiros e morcegos voando para todo lado. Muitas vezes isso é feito na frente da tela de um computador. Eu mesmo contei, tá no canal, um exorcismo que eu assisti de um jovem de 16 anos que ficou possesso de vários demônios. Foi difícil tirar porque ele fez um pacto. Tirou da internet, baixou um pacto com o demônio, junto com os amigos, assinou com o sangue dele, mas uma coisa ali, em frente à tela, ou junto com os amigos, para passar de ano. Pronto, ficou possesso e foi dificílimo tirar, né, o demônio, várias sessões de exorcismo, até que se soube que essa era a fonte da possessão. Foi por brincadeira culposa, mas ele, então, fez um pacto com um demônio específico para passar de ano. Bom, a quinta porta que ele diz que é muito comum são abusos sexuais.
a pessoa que está sendo abusada, na maior parte dos casos, não tem culpa por aquilo, mas cria um certo estado temperamental. Depois eu entro com mais detalhes isso se quiserem na semana que vem, mas cria um estado temperamental e que a pessoa acaba indo procurar o oculto para se aliviar. E muita gente está caindo nesse problema, né? A sexta porta é a vida de pecado habitual. A pessoa que habitualmente vive em estado de pecado. A pessoa não se confessa, não tenta, porque há uma diferença. A pessoa que está em estado de pecado e tenta sair. Tenta sair, não consegue, tenta. Bom, outra coisa é a pessoa que está habitualmente em pecado e não se importa. Isso é o mais comum, a porta mais comum. Bom, 7. Convidar um demônio para a sua vida. Ele diz que é incrível, mas muita gente convida o demônio para a sua vida, achando que vai conseguir mais poder, achando que vai conseguir mais sucesso. Então, sem fazer um ritual específico satânico, mas ele informalmente convida o demônio para fazer parte da sua vida, né? Pede o auxílio. Como nós devemos pedir ao anjo, essas pessoas começam a pedir o demônio, um pouco no início por curiosidade, mas depois como um verdadeiro pedido, e aí o demônio toma conta da vida da pessoa. E a 8ª porta são relacionamentos rompidos e não curados. E ele diz, e isso não é só relacionamento amoroso, mas ele diz, na família, por exemplo, o relacionamento normal da família. O demônio ele tenta o tempo inteiro afastar as pessoas que deviam ter boas relações entre si. Ele tenta afastar, faz de tudo, e o esforço que a gente tem que fazer naquilo que está no nosso alcance para evitar isso, e quando acontece, rezar muito para que os anjos intervenham e que isso, no momento oportuno, se resolva. Mas enfim, eu vou entrar com mais detalhes, se quiserem, na semana que vem, mas fico aqui esse alerta do exorcista, e que nunca nos deve desesperar, dar muita aflição, porque aí é o próprio demônio que está utilizando disso para dar mais aflição. Mas é bom sabermos, para rezarmos muito especialmente, para nós não cairmos e que os outros não caiam nesse problema, né?